tudo aquilo que ele falou lá, que foi falado dele lá atrás, veio completar aqui na frente. Então, Jesus, ele foi o que ele fez, né? Com a lei cerimonial que apontava para ele. Ele também guardou a lei moral, certo? Ele veio completar a lei, revelar a total profundidade do significado que estava ligado a quem a guardava, certo? Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, Jesus põe à prática antes da pregação. Então, o professor ele tem que viver a doutrina antes de ensiná-la. E Jesus fez isso. Ele viveu aquilo e ensinou. Amém, gente? Então, os escribas e fariseus eram homens que dizem não praticam, que pregam e não fazem. Por isso que Jesus condenou os fariseus. Porque os fariseus, eles pregavam, mas eles não viviam aquilo que eles faziam. Eles eram pessoas que estavam ali só pelo externo. Ou seja, eles queriam era chamar a atenção e eles queriam aplausos. Eles queriam ser engrandecidos. E por isso que Jesus condenou eles. Porque eles não viveram nada daquilo, né? E Jesus diz que nós temos que viver a doutrina para depois nós ensinar. Glória a Deus, aleluia. Então, ao contrastar a justiça dos escribas e fariseus com a justiça dos filhos do reino, Jesus deixa claro que esta excede aquela. Mas em que sentido? Em primeiro lugar, no sentido de que a justiça dos escribas e fariseus era preocupada apenas com o exterior. Seus corações continuavam sujos, tá? Porque eles não se preocupavam com o interior. Eles se preocupavam só com o exterior, certo? Então, mas o que Deus mostra? Que Jesus, o que interessa para ele é o nosso coração, tá? Então, por que disso? Porque os fariseus, a preocupação deles, né, era apenas a aprovação e o elogio dos homens. Era só isso que importava para eles. A preocupação deles mesmo era ser aplaudidos. Eram
chamar, atrair elogios para eles. E como nós ainda vemos isso hoje? Tem pessoas que pregam, mas eles pregam somente para receber elogios, para receber aplausos. Eles não pregam porque vivem aquilo ali. O coração deles está longe, tá? Então, por isso que Jesus diz que seus corações continuavam sujos. E Jesus afirma que devemos fazer o que é certo por temor e amor a Deus, e não para receber os aplausos dos homens, tá? Nós temos que ter temor a Deus. O que é temor a Deus? É respeito às coisas de Deus. Respeitar o altar de Deus, o altar da igreja. Não podemos subir de qualquer jeito lá. Nós temos que ter reverência. Nós temos que ter temor a Deus, a não fazer as coisas erradas. Eu sou da igreja, eu sou evangélico, mas lá na rua tu tá fazendo tudo ao contrário. Tem gente que dentro da igreja se mostra uma coisa, mas lá fora mostram outra. E isso não agrada a Deus. Por quê? Porque tu não está tendo temor de Deus. Nós não podemos ter medo de Deus, mas nós temos que ter temor de Deus. Ou seja, respeito, reverência. Fazer as coisas não pensando em receber elogios, pensando em receber aplausos. Não. Nós temos que fazer aquilo ali por amor à obra de Deus, por amor às coisas de Deus. A casa de Deus, ela não pode ser tratada de qualquer jeito. Nem mesmo se tu for passar uma vassoura no chão. A gente tem que fazer aquilo ali por amor. E não pensando em receber elogio do pastor, do líder do diaconato. Não. Nós temos que fazer aquilo ali porque nós amamos a Deus. Nós temos que fazer aquilo ali com alegria a Deus. Eu me lembro que quando eu era diaconisa, não tinha nada que me desse mais prazer do que decorar, do que arrumar, enfeitar a igreja do Senhor. Por quê? Porque a casa do Senhor, ela tem que estar limpa, bonita, adornada. Claro que tu não vai fazer um carnaval, mas tu pode decorar, tu pode enfeitar, porque isso agrada a Deus. E Deus, Ele tá vendo que tu tá dando o teu melhor, sabe? Por mais que tu não saiba fazer, não espera que fique tudo perfeito, sabe?
Porque nós não somos, como é que eu vou te dizer, especialistas, tá? Mas nós temos que mostrar para Deus que o que nós temos fazendo, nós temos procurando dar o nosso melhor para Deus, sabe? Não adianta tu querer sair por aí dando um monte de coisas, porque eu dou, porque eu ajudo, porque eu faço. Mas se tu tá fazendo aquilo ali só para chamar atenção para ti, a gente tem que fazer aquilo ali porque a gente ama, porque a gente sente amor, sabe? Porque para Deus nada importa. Tem pessoas que acham que, porque eu vou lá e eu dou 5 quilos de arroz, eu dou uma caixa de leite, tá bom. Porque eu não sou de estar brigando, xingando, eu sou uma pessoa boa. Hoje eu dei uma esmola para um mendigo ali na rua. Tu pensa que tu vai entrar no céu fazendo isso? Só porque tu fez isso? Não. Tu vai entrar no céu se tu reconhecer que Jesus é o único Salvador da tua vida. Tu vai entrar no céu se tu fizer com amor a Deus. Eu estou fazendo aquilo ali porque eu amo a Deus. Tá? Então, nós temos que parar e pensar e refletir em tudo que nós temos fazendo, nas nossas atitudes. Amém? Isso é que nós temos que pensar. Glória a Deus. Porque, em segundo lugar, os escribas e fariseus confiavam que eram salvos apenas pelo que faziam exteriormente na religião, quando, na verdade, Deus olha não apenas para nossos atos, mas para o nosso coração, para a intenção com a qual fizemos as coisas. Vocês viram só? Então, isso chama-se uma religião voltada para o orgulho pessoal e o aplauso dos homens. E não é por aí. Não é por aí que nós vamos ganhar o reino dos céus. Tá? Porque Deus, Ele conhece o teu coração, e Ele só não conhece o teu coração como Ele conhece a intenção do teu coração. Com que intenção tu tá fazendo aquilo ali? Que tem muita gente que doa, que faz doações, que faz festas, sabe? Para arrecadar coisas, para fazer, mas não quer dizer que por isso que eles estão fazendo, por essas atitudes que eles estão fazendo, eles vão ganhar o reino dos céus, não. Porque ao homem
nós podemos enganar. Porque o homem, ele não tem o poder de enxergar o teu coração. E nem saber qual a intenção do teu coração. Mas Deus tem. Deus, ele tem e ele sabe. Qual a intenção do teu coração? Com que intenção tu tá fazendo aquilo? Né? A parábola do fariseu e do publicano, constatada por Jesus, é bem didática quanto a isso. Amém? Não basta seguir à risca as normas e os mandamentos bíblicos, se os obedeçamos de forma mecânica e orgulhosa. Tu tá obedecendo aquilo ali, mas aquilo ali não significa nada para ti. Tu tá fazendo só porque tem que fazer. Porque é lei, é regras, são normas. Isso aí tá errado, né? Tu tá fazendo tudo mecanicamente, porque tu tá fazendo por fazer, tu não tá sentindo. Tu não tá tendo prazer em fazer aquilo ali. Né? Glória a Deus. E essa parábola, ela foi contada por Jesus para isso. Não basta seguir à risca as normas e os mandamentos. Eu não vou adulterar porque a Bíblia diz que não se pode adulterar. Eu não vou roubar porque a Bíblia diz que não pode roubar. Né? Não é assim. Nós temos que fazer aquilo com prazer. Não basta para sermos louvados pelos homens ou achando que somos salvos e abençoados pelas nossas boas ações. Não somos salvos pelas nossas boas ações. Estas são apenas o nosso dever e devem ser também o nosso prazer. Viu? Nós temos que fazer as coisas com prazer. Amém? Então, abrogar quer dizer que Jesus ele veio para completar e não para destruir. Amém? Ou seja, né? Muitos ficam confusos com a afirmação de Jesus de que veio cumprir a lei e os profetas. Tem muita gente que fica confusa, né? Porque, em primeiro lugar, Cristo fala aqui como um judeu dedicado, como outros rabinos do século I, a uma única tarefa: explicar o verdadeiro significado das palavras de Deus e assim cumpri-las. Certo? Mas não só isto. Cristo imediatamente se distingue de outros mestres. Os fariseus eram zelosos em guardar tanto a lei escrita quanto a oral,
Mas ao explicar o verdadeiro significado da palavra de Deus, Cristo estava prestes a revelar uma justiça que ultrapassava qualquer justiça que os fariseus imaginassem. Possuir guardando os mandamentos. Então, como cidadãos do reino de Jesus, nós somos chamados para viver uma vida justa, mas devemos evitar o engano dos fariseus. Não devemos confundir a verdadeira justiça ou supor ou que por fazermos determinadas coisas e evitamos outras, alcançando elevado espiritualidade. Nós não podemos fazer as coisas achando que nós vamos ser mais que os outros, que nós vamos ser maiores que os outros. Não. Nós temos que fazer as coisas com prazer na lei de Deus, com prazer nas coisas de Deus, com temor a Deus, com reverência a Deus. E nunca nos esquecermos que hoje o único sacrifício que Deus nos pede é adorar a Deus. Nós não precisamos mais derramar sangue, oferecer animal. Não, nós não precisamos mais fazer isso, porque Jesus já fez isso por nós. E lá no Antigo Testamento, eles viviam sobre a lei. E hoje nós vivemos pela graça. A graça derramada por Jesus Cristo. Por quê? Porque Cristo, quando Ele se sacrificou lá na cruz, sem ter pecado nenhum. Pensem bem, olhem só. Jesus, Deus, melhor dizendo, quando eram oferecidos os holocaustos para Deus, era exigido que tinha que ser o melhor dos novilhos. Tinha que ser o mais gordo, o mais perfeito, o mais lindo. Tá? Então, ele tinha que ser o melhor, certo? E Jesus, quando ele veio ao mundo, apesar dele ter nascido como nós, através de uma mulher, ele foi bebê, ele teve infância, ele teve adolescência, ele teve juventude e adulto, tá? Jesus, ele estava em forma humana, mas Jesus nunca pecou. Jesus nunca desobedeceu uma ordem sequer do seu Pai, tanto do Pai espiritual que é Deus, como do Pai carnal que Deus preparou para ele aqui. Então, Jesus, ele era o quê? O perfeito, o melhor. E só ele podia fazer esse sacrifício. Tá? Ele não precisava
Se ele não quisesse, ele não precisava. Por quê? Porque ele era Deus. Era só ele ter dito, eu não vou fazer. Mas ele não abriu a boca. Ele não disse nada, ele aguentou calado. Porque ele sabia que aquela era a vontade de Deus. E por obediência ao Pai, ele fez. E ele não tinha pecado nenhum. Ele era um cordeiro imaculado, sem pecado. Ele era perfeito, limpo. O coração dele era limpíssimo. Mas ele, então ali, como aquele novilho, teria que ser perfeito. Não podia ter machucado, não podia ter nada. Tá? Não podia ter doença. Assim foi Jesus. Por isso que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque sobre ele levou todos os nossos pecados. Tá? E ali naquela cruz, ele derramou o seu sangue pelas nossas vidas, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus, porque os pecados eram tantos que nós estávamos separados de Deus. Tinha um abismo que nos afastava de Deus. Então Jesus, ele veio e ele fez aquela ponte sobre um abismo. Ele criou aquela ponte sobre aquele abismo, para que nós pudéssemos, através daquela ponte, ter acesso a Deus, nos aproximar de Deus novamente. Então, por isso que Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. E por isso nós não precisamos mais matar bichos, matar animais, fazer holocaustos, porque Jesus, ele já fez isso por nós. E todo aquele que o aceitar como seu único e suficiente Salvador, ele perdoa. E aí nós podemos entrar no reino dos céus. Mas para isso, nós temos que estar com o nosso interior limpo, não o exterior. O exterior para Deus não quer dizer nada. Nada. Tá? O que importa para Deus é o que está dentro de nós, que é o nosso coração. Isso é o que importa, meus amados, para Deus. O nosso coração. Não adianta tu fazer boas obras, não adianta tu dizer que é bonzinho, que só faz o bem. Mas se lá dentro do teu coração tá vazio, tá sujo, tu não conhece o Deus maravilhoso, tu não entregou a tua vida para Deus, tu não vai entrar no reino dos céus.
tá? E Jesus, ele veio para isso, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. E ele não veio não para fazer revolução. Ele veio para completar aquilo que foi profetizado pelos homens de Deus, inspirados por Deus, para fazer aquilo. Nós vimos a religião voltada para o orgulho pessoal. E agora nós vamos ver uma religião do coração. Devemos sobejar em boas obras, mas como consequência da nossa salvação. Como dever natural de filhos de Deus, como expressão real de nossa fé em Cristo. Amém? Então, nós devemos fazer as boas obras, sim, tá? Mas como consequência da nossa salvação. Tu aceitou a Jesus, então tu tá vivendo a vida que Deus quer que tu viva. Que tu tá vivendo o que diz a palavra de Deus. Então, como dever natural de filhos de Deus e como expressão real da nossa fé em Cristo. Amém? Então, como manifestação da graça divina em nossas vidas e como gratidão e louvor por aquilo que Cristo fez por nós. Amém? Então, em suma, como lembra o teólogo, os escribas e fariseus observavam muitas regras, oravam, cantavam, jejuavam, liam as escrituras e frequentavam os cultos nas sinagogas. Porém, eles substituíam as atitudes interiores corretas pelas aparências externas.